O código esquecido da linguagem criadora. Antes de começarmos, respire fundo e imagine que cada palavra que sai da sua boca é uma semente plantada no solo invisível do universo. Napoleon Hill dizia que os pensamentos são coisas, mas o que quase ninguém percebe é que as palavras são os veículos que dão forma a esses pensamentos. São comandos vibracionais que instruem a mente e o mundo ao redor a obedecerem. A maioria das pessoas vive reclamando do dinheiro, zombando de quem prospera, repetindo frases como "tá difícil", "não sobra nada", "eu não nasci para isso". E cada uma dessas expressões, embora pareça inofensiva, funciona como um código de bloqueio. São senhas negativas que programam a escassez. Hill aprendeu com Andrew Carnegie que os milionários tinham um vocabulário diferente. Eles não falavam de problemas, falavam de possibilidades. Não diziam "não dá", diziam "como eu posso". As palavras eram a ponte entre a ideia e a realização. Por isso, a linguagem é o primeiro campo de batalha do sucesso. Antes de o dinheiro fluir para sua conta, ele precisa fluir pela sua boca. Quando você diz "não posso", o cérebro recebe isso como uma ordem literal e fecha as portas de busca por soluções. Mas quando você diz "ainda não posso, mas estou aprendendo", o mesmo cérebro ativa o sistema de criatividade, foco e persistência. A diferença parece mínima, mas energeticamente é um abismo. Hill chamava isso de a autossugestão consciente, a prática de reprogramar a mente por meio da repetição dirigida. O dinheiro não é atraído por acaso, ele responde a comandos mentais codificados em palavras. Quando você fala "eu mereço prosperar", o inconsciente começa a buscar evidências para confirmar essa crença. E o universo colabora, enviando oportunidades, conexões e ideias que se alinham com a vibração do merecimento. Mas quando você diz "eu nunca tenho sorte", é como digitar uma senha errada repetidamente. O sistema simplesmente bloqueia a operação. Por isso, Hill ensinava que a mente precisa ser treinada a usar uma linguagem de poder, fé e decisão. A Bíblia já dizia: a morte e a vida estão no poder da língua. O que Hill fez foi traduzir esse princípio espiritual em uma mecânica prática. Cada palavra é uma senha vibracional. E há uma, em especial, que ele considerava a chave que abre as comportas da abundância. Ele a chamou de a palavra de comando, uma única expressão capaz de mudar a frequência de uma mente derrotada para uma mente milionária. Mas, para entender qual é, primeiro você precisa compreender como sua linguagem atual está sabotando você. Antes de continuar, comente aqui abaixo: qual é a frase que você mais repete quando fala de dinheiro? "Não dá", "tá difícil", "Deus me livre". Reconhecer o padrão é o primeiro passo da virada. O vocabulário da escassez e o preço invisível. A mente é como um software e o vocabulário é o código que define suas funções. A maioria das pessoas vive com programas antigos instalados, frases herdadas dos pais, crenças da infância, piadas de autodepreciação. Dinheiro não traz felicidade. Quem enriquece é porque rouba. Eu sou pobre, mas sou honesto. Todas essas ideias pareciam moralmente aceitáveis, mas espiritualmente travavam o fluxo. Hill chamava isso de corrupção verbal, a maneira inconsciente como o homem destrói sua própria colheita com a língua. Os milionários de que ele falava tinham algo em comum. Usavam palavras de movimento, decisão e fé. Eu escolho. Eu decido. Eu acredito. Eu estou pronto. Essas palavras não descreviam o presente, elas criavam o futuro. E o universo obediente respondia. O problema é que a maioria espera sentir primeiro para depois falar. Quer ver dinheiro para dizer, sou próspero. Mas Hill explicava que a lógica é inversa. Você só verá quando declarar.
o verbo vem antes da visão. Por isso, o vocabulário da escassez custa caro. Cada queixa é uma fatura espiritual. Cada frase de autolimitação é um débito vibracional. Você não paga em dinheiro, paga em atrasos, portas fechadas e oportunidades que passam sem que perceba. A prosperidade não se nega a você. É você quem a repele com o verbo. Carnegie dizia a Hill: aprenda a falar como quem já venceu. Foi o início da virada. Hill percebeu que palavras moldam atitudes e atitudes moldam resultados. Se o seu vocabulário é reativo, sua vida será defensiva. Se suas palavras são de criação, sua realidade será expansiva. Parte 3. A palavra que desbloqueia o canal da abundância. Napoleon Hill descobriu, depois de estudar centenas de milionários, que todos eles tinham uma palavra em comum. Um verbo que aparecia em quase todas as entrevistas: decido. Essa era a senha secreta da prosperidade. Quando ele perguntou a Andrew Carnegie qual era o maior erro das pessoas, Carnegie respondeu: elas não decidem, elas esperam, analisam, duvidam, mas não decidem. E é a indecisão que empobrece, porque o universo não responde à dúvida, responde à decisão. Quando você diz com fé e convicção: eu decido prosperar, você envia um comando direto para o seu subconsciente e para as forças espirituais que governam o movimento da matéria. A decisão é a faísca que acende a ação e, por consequência, o milagre. Hill dizia que a decisão é o ponto de transmutação da energia espiritual em resultado material. É nesse instante que o invisível começa a tomar forma, e é aqui que muitos falham. Falam em prosperidade, mas emitem palavras contraditórias. Dizem eu quero, mas logo depois completam com mas é difícil. Dizem eu acredito, mas em seguida murmuram só se for sorte. Não percebem que a palavra mas cancela toda a vibração anterior. É como se você digitasse a senha certa e logo em seguida apertasse cancelar. A palavra decido tem uma força espiritual única, porque ela contém ação e fé. É uma ordem emitida com autoridade. Jesus dizia: seja feito conforme a tua fé. Hill traduziu isso como: a mente decidida cria o seu próprio destino. E é isso que você precisa internalizar agora. O dinheiro não vem para quem apenas deseja, vem para quem decide. Decidir é se comprometer energeticamente com o resultado. É queimar as pontes da dúvida. É dizer, eu decido ser próspero e agir como tal. É falar de dinheiro com gratidão, não com medo. É olhar para a conta bancária e declarar, eu abençoo cada centavo que já tenho e chamo por mais. Essa é a vibração do comando. Quando você diz, eu decido prosperar, algo muda dentro de você. Uma nova energia começa a percorrer seu corpo. Você sente uma confiança que antes não tinha. E o universo sente também. Pessoas certas aparecem. Ideias que estavam adormecidas se acendem. Oportunidades que pareciam distantes se aproximam. A palavra decido é o gatilho que envia uma frequência de ação ao campo espiritual. E esse campo responde, sempre. O teste após o comando. Mas não se engane, toda decisão será testada. Hill explicava que o universo coloca provas diante de quem decide, não para punir, mas para consolidar a fé. Depois de declarar, eu decido prosperar, é provável que venham imprevistos, atrasos, cobranças ou perdas. Isso não é um sinal de erro, é o campo reorganizando a energia. A resistência é o último obstáculo antes da liberação da abundância. A maioria desiste aqui. Diz, eu decidi, mas volta atrás na primeira dificuldade. E é por isso que o dinheiro nunca se estabiliza. A decisão precisa ser irrevogável. É quando o universo percebe que você não está apenas experimentando, mas comprometido. É como Hill dizia, quem muda de ideia facilmente nunca será rico.
Esses testes têm um propósito: eliminar o medo, porque o medo é o maior bloqueio da prosperidade. Ele se disfarça de prudência, de lógica, de cuidado, mas na verdade é uma vibração de escassez. E palavras de medo são poderosas, só que no sentido inverso. Quando você diz, estou com medo de perder, o subconsciente grava apenas perder. O universo não entende a negação, apenas a vibração. Por isso, a decisão precisa ser acompanhada de uma nova linguagem. Eu estou seguro, eu confio, eu decido permanecer firme. Quando o teste vier, declare com firmeza: minha decisão é maior que o obstáculo. Essa frase sozinha muda sua frequência instantaneamente. Você passa a vibrar confiança, e a confiança é a moeda dos milagres. Hill contava que após escrever Pense e Enriqueça, ele foi desafiado financeiramente como nunca antes. Tudo parecia desabar, mas ele decidiu permanecer fiel à sua visão. Repetia para si mesmo: minha fé é maior que a crise. E essa repetição o manteve na vibração da criação. Quando tudo indicava falência, o livro explodiu em vendas e mudou milhões de vidas, inclusive a dele. A palavra que programa sua conta bancária é a palavra que define sua vibração: decido. E cada vez que você a repete com fé, o universo registra um novo comando no campo das possibilidades. Parte 5. Como falar para o dinheiro. Ouvir. Você. Imagine que o dinheiro seja uma energia viva, consciente e sensível à sua vibração. Ele não entende planilhas, entende frequência. E a frequência é determinada pelas palavras que você escolhe todos os dias. Hill dizia que as riquezas respondem a um estado mental de prontidão. E essa prontidão é ativada pela linguagem. Falar com poder não é gritar nem repetir frases prontas. É declarar com convicção interior. Cada vez que você diz, eu decido prosperar, você deve sentir o eco dentro de si, como se a frase ressoasse em todo o corpo. É essa vibração emocional que atrai o semelhante. Quando você fala sobre dinheiro, observe o tom que usa. Se é de medo, culpa ou ironia, você está enviando frequências de afastamento. Mas se for de confiança, gratidão e alegria, está abrindo o canal de recebimento. Por isso, Hill recomendava a prática diária da autossugestão positiva. Ele escrevia suas afirmações do presente e com emoção. Dizia: sou o mestre da minha mente e moldo o meu destino com fé e decisão. Ele lia isso em voz alta, com a mesma energia de quem dá uma ordem ao universo. Eis uma prática simples que transforma realidades. Ao acordar, olhe para o espelho e diga: eu decido ser um canal de prosperidade. Minha mente é fértil, minhas ações são guiadas e o dinheiro flui com alegria para mim. Faça isso durante 21 dias e observe. Você não apenas vai pensar diferente, vai começar a agir diferente. E é a ação alinhada à palavra que cria o milagre. O dinheiro é neutro. Ele apenas amplifica o estado interior de quem o recebe. Se a sua vibração é de medo, ele trará mais motivos para temer. Se é de propósito e serviço, ele virá como instrumento de expansão. O segredo é aprender a falar o idioma da abundância. E o primeiro verbo desse idioma é decidir. A partir de hoje, elimine frases de escassez. Substitua "tá difícil" por "estou aprendendo". Troque "não dá" por "ainda não encontrei o caminho, mas ele existe". E nunca mais diga "estou quebrado". Diga "estou me reconstruindo". A vibração da palavra é o molde do resultado. Parte 6. O comando final. Decida e veja o universo. Se Curvar Hill dizia que, quando a mente humana realmente decide, o universo inteiro se dobra para abrir o caminho. Essa frase resume o poder da palavra de comando. Quando você diz, eu decido prosperar, algo muda nos planos invisíveis. É como se uma força silenciosa começasse a reorganizar pessoas, circunstâncias e oportunidades a seu favor.
A decisão é o ímã da sincronicidade. Mas há um segredo adicional que poucos aplicam. A decisão precisa ser alimentada por gratidão antecipada. É quando você diz: eu decido prosperar e agradeço porque já estou prosperando. Isso cria uma ponte direta entre a fé e o resultado. É o mesmo princípio que Jesus ensinou quando multiplicou os pães. Ele agradeceu antes de ver. A gratidão antes do fato é a prova da decisão. Por isso, agora mesmo, declare com fé: eu decido prosperar, eu decido vencer, eu decido viver em abundância, e tudo o que preciso já está vindo na minha direção. Repita isso diariamente, com emoção real. Sinta as palavras saindo como energia. Imagine-as programando o ar ao seu redor, moldando novas oportunidades e recalibrando seu campo financeiro. Faça isso com fé e você verá sinais rápidos, dinheiro inesperado, convites, ideias, caminhos. Nada disso é coincidência, é a resposta do universo à sua decisão. E quando vier o medo, repita: minha decisão é maior que o medo. Quando vier a dúvida, diga: minha decisão é inegociável. Quando a espera parecer longa, declare: eu decidi e o tempo está a meu favor. A palavra decido não é apenas um verbo, é um decreto espiritual. É o código que programa sua conta bancária, sua energia e seu destino. Hill avisou: quem decide, conquista. Quem hesita, adia. A diferença entre os dois é uma única palavra. Se este vídeo falou com você, decida agora. Curta, comente e compartilhe. Porque a decisão de espalhar a abundância também é uma forma de multiplicar a sua. O exercício da decisão e a reprogramação espiritual da prosperidade. Você vai entender agora como usar o poder da palavra decido para reprogramar sua mente, sua energia e sua conta bancária. Esse é o exercício mais prático, mais profundo e mais negligenciado da filosofia de Napoleon Hill. Ele não depende de sorte, religião ou coincidência. Depende apenas de você se tornar consciente do comando que sai da sua boca. A primeira coisa que você precisa compreender é que o cérebro é literal. Ele não interpreta ironias nem duplas intenções. Quando você diz "tô ferrado", ele entende que é uma ordem. Quando você diz "tá difícil", ele ativa um estado químico de resistência. E o corpo inteiro passa a operar na frequência da escassez. O subconsciente é o campo fértil das ordens verbais. Por isso, toda vez que você fala algo, imagine que está programando o futuro com sua própria voz. Hill chamava isso de autossugestão dirigida, a arte de falar com a mente até que ela acredite. E quando ela acredita, o mundo físico se curva. Ele mesmo testou isso inúmeras vezes. Quando decidiu escrever Pense e Enriqueça, ele não tinha dinheiro, editora nem garantia de sucesso. Mas repetia: eu decido que este livro transformará milhões de vidas e me tornará próspero. Foram meses de trabalho silencioso, muitas rejeições, e mesmo assim ele mantinha a decisão viva. Resultado: o livro vendeu mais de 100 milhões de cópias e moldou o pensamento financeiro moderno. A palavra decido é o gatilho da fé prática. E para aplicá-la no cotidiano, você precisa treinar 3 níveis de decisão: mental, emocional e espiritual. No nível mental, a decisão é clareza. É você definir o que quer sem contradições. Dizer, eu quero prosperar, mas não sei como, ainda é dúvida. O comando correto é, eu decido prosperar e o caminho está se revelando. Essa frase simples remove o bloqueio do como e ativa o campo da solução. No nível emocional, a decisão é confiança. Você precisa sentir que o resultado já existe, mesmo sem vê-lo. É aqui que muitos falham, porque confundem fé com sentimento. Fé não é emoção, é convicção. É continuar acreditando mesmo quando o saldo está baixo. É olhar para o boleto e dizer, eu decidi pagar tudo e viver em paz, e o universo já está movendo recursos para isso. No nível espiritual,
A decisão é entrega. É quando você solta o controle e diz: eu decido e confio em Deus. É a consciência de que há uma inteligência maior que coopera com quem tem intenção clara. É a parte em que você para de lutar contra o tempo e começa a trabalhar com ele. Para dominar esses 3 níveis, pratique o ritual da decisão por 21 dias. Acorde e declare em voz alta: eu decido prosperar, eu decido servir, eu decido viver em abundância. 2. Escreva 3 vezes no papel: minha decisão é maior que meu medo. 3. Durante o dia, observe suas palavras. Sempre que algo negativo surgir, substitua imediatamente por uma frase construtiva. 4. À noite, antes de dormir, diga: eu decidi e o universo já respondeu. Esse simples hábito cria uma nova assinatura vibracional. E tudo o que vibra, atrai. Em poucos dias, você começará a notar sincronicidades. Alguém oferecendo um trabalho, uma dívida sendo perdoada, um pagamento chegando do nada, uma ideia criativa surgindo. Não são milagres no sentido mágico. São respostas da sua nova frequência. Hill explicava que o dinheiro é uma ideia que muda de dono conforme a vibração. Ele dizia: as riquezas são produtos da mente humana. Isso significa que a verdadeira fortuna nasce dentro de você. Quando você diz: eu decido, você ativa a mente criadora e ela começa a produzir ideias lucrativas. Talvez você receba uma inspiração para um negócio, para um serviço, para um vídeo, para um livro. Não ignore. Esse é o dinheiro pedindo passagem. A decisão, quando mantida, transforma sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que cria. Hill via isso acontecer em todos os que aplicavam o método. Ele contou que Henry Ford decidiu fabricar carros populares quando todos diziam ser impossível. Thomas Edison decidiu criar a lâmpada quando todos falharam 1000 vezes. Carnegie decidiu ser o maior produtor de aço do mundo quando ainda não tinha fábrica. Todos tinham algo em comum: uma decisão inegociável e uma linguagem positiva. Nenhum deles falava de derrota. Falavam de propósito, aprendizado e progresso. A decisão também tem poder terapêutico. Pessoas que decidiram mudar de mentalidade financeira notaram cura em áreas emocionais. Porque a escassez não é apenas falta de dinheiro, é falta de fé. É a crença inconsciente de que não se é digno de receber. Quando você diz: eu decido prosperar, você está dizendo: eu me considero digno. E isso cura o sentimento de inferioridade, o medo de cobrar, o hábito de se sabotar. A decisão é, portanto, uma oração ativa. Não é pedir, é afirmar. E afirmar é orar com autoridade. Jesus nunca pedia, ele declarava: levanta-te e anda. Cale-se e aquiete-se. Seja feita a tua vontade. Hill interpretou isso como o uso consciente da palavra de comando. Quem decide, cria. Faça um teste. Durante 30 dias, elimine completamente frases negativas. Substitua cada queixa por uma decisão. Se algo der errado, diga: eu decido aprender com isso. Se faltar dinheiro, diga: eu decido gerar mais valor. Se sentir medo, diga: eu decido confiar. Essas 3 pequenas frases são códigos de prosperidade. Elas transformam o medo em poder e o caos em aprendizado. Você pode também programar o ambiente com palavras. Escreva a palavra decido em lugares visíveis: espelho, computador, celular. Ela serve como lembrete do seu poder criador. Quando você olha e repete, seu cérebro reforça a rede neural da confiança. Em pouco tempo, isso vira padrão. Agora, se quiser elevar ainda mais o nível, aplique o método dos 5 minutos de decisão consciente. Reserve 5 minutos diários para fechar os olhos e visualizar sua vida como se a decisão já tivesse dado frutos. Veja sua conta bancária saudável. Imagine pagamentos automáticos sendo quitados. Visualize doações generosas e um fluxo constante de entrada e saída equilibrada.
Enquanto visualiza, repita com emoção: eu decido viver em abundância, eu decido ser canal da prosperidade divina. Essa prática envia comandos para o subconsciente e imprime novas realidades. Hill dizia que a repetição é a mãe da crença. A fé não nasce do acaso, nasce do treino. E cada vez que você repete a palavra decido, você fortalece o músculo da fé. Mas há algo ainda mais profundo. A decisão ativa a lei do retorno espiritual. Quando você decide servir, doar, ensinar ou inspirar, você se torna um emissor de abundância. E o universo devolve na mesma medida. A energia nunca se perde, ela circula. Por isso, o segredo não é apenas decidir prosperar, mas decidir contribuir. Diga: eu decido enriquecer para abençoar. Essa frase desbloqueia a culpa inconsciente que muitos sentem ao prosperar. Napoleon Hill escreveu: a riqueza é boa quando colocada a serviço de um propósito útil. E é esse propósito que torna sua decisão imbatível. Quando o dinheiro tem destino nobre, ele encontra caminhos mais rápidos para chegar. Para manter a vibração estável, evite conversas que zombem da riqueza. Evite ambientes onde se fala mal de quem cresce. Cada palavra negativa é um vírus mental. Hill recomendava guardar o vocabulário como se guarda um cofre. Falar de prosperidade deve ser natural, não vaidoso. Diga: eu decido prosperar, como quem diz: eu decido respirar. Simples, natural, inevitável. Um dos alunos de Hill relatou algo extraordinário. Após anos de dívidas, ele começou a praticar a declaração: eu decido prosperar todos os dias. No início parecia mentira, mas com o tempo ele sentia força nas palavras. Em 3 meses, recebeu um convite de emprego que triplicou sua renda. Mais tarde, abriu a própria empresa e ensinava outros a usar o mesmo método. O segredo não estava na sorte, mas na constância. Ele não desistiu de repetir o comando. A palavra decido deve se tornar sua respiração espiritual. Diga-a quando acordar, quando sentir medo, quando fizer planos, quando for grato. Diga-a até que se torne natural. Agora, olhe para sua vida e responda sinceramente: quantas decisões você vem adiando? Decisões financeiras, emocionais, espirituais. Cada indecisão é um vácuo vibracional. E onde há vácuo, há escassez. Decidir é preencher o vazio com fé. O dinheiro não é atraído por palavras bonitas, mas por convicções firmes. E convicção é palavra repetida com fé e ação. Decida hoje o que quer e comece a agir como se já tivesse. Essa é a fórmula. E quando duvidar, lembre-se de Hill. O homem que realmente decide não teme mais nada. A decisão dissolve o medo porque coloca você no controle da vibração. Então feche os olhos agora e diga com fé: eu decido prosperar, eu decido servir, eu decido ser um instrumento de Deus na terra. Sinta essa energia percorrendo seu corpo. Imagine sua mente iluminando cada célula. Veja seu caminho se abrindo. O dinheiro que antes parecia distante, agora se move em sua direção. Ele vem porque foi chamado pela sua nova palavra. Repita isso todos os dias e testemunhe. Você não será o mesmo. Sua vibração mudará, suas ideias mudarão e o dinheiro inevitavelmente responderá. No final, o segredo não está em pedir, mas em decretar. Porque o verbo cria, a decisão molda e a fé sustenta. Hill avisou: o universo responde a quem fala com autoridade espiritual. E agora é sua vez de falar. Decida, declare, determine, porque a palavra que programa sua conta bancária é a mesma que programa seu destino. Eu decido.